Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Estado de Fazenda. Você pode mandar sua pergunta pelo 98107-4204. O secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo. Ele vem falar sobre diversos assuntos, principalmente sobre a situação financeira do Estado, a criação de uma comissão que visa discutir mudanças na Lei Candir. Isso. E também a questão do Fundo de Estabilização Fiscal, que parece que finalmente está indo hoje para a Assembleia junto com a reforma tributária. O Fundo de Estabilização Fiscal e a reforma tributária significam, assim, aumento de impostos no final de abril de 2018. Bom dia, secretário, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia, Laís. Não, Antero, não significa aumento de carga tributária, né? O Fundo de Estabilização Fiscal, falando inicialmente dele, 92% das empresas que aderiram ao Simples, que são as pequenas e médias empresas, elas já estão fora, né, do fundo. São só aquelas empresas que vão contribuir, são as grandes empresas, as grandes indústrias que contribuem, que têm incentivos fiscais do Estado e que são as maiores, então, renúncias fiscais que o Estado tem. E boa parte delas já estão no segundo ciclo de incentivo fiscal, que é aquele, já houve o primeiro ciclo na maioria das vezes de 10 anos, e já estão no segundo ciclo depois da renovação. Portanto, essa contribuição nesse momento emergencial para o Estado de Mato Grosso, é bom dizer que não é só o Estado que está realizando esse tipo de fundo. Isso já ocorreu em 5 estados da federação, decorre de um convênio do CONFAS de 2016, e ele estabelece que há possibilidade de o Estado, quando está numa situação emergencial em função da crise nacional, da crise econômica nacional, de estabelecer um percentual menor de renúncia fiscal. Nós estamos aqui balizando em torno de 5 a 10% do valor da renúncia que a empresa tem. São algumas empresas, por exemplo, que vão contribuir das tradings, né? Que fazem aí esmagamento de soja, por exemplo. Elas vão entrar a área de cervejas, né? De bebidas, portanto, que também vai ter uma contribuição para o fundo. Então é exclusivamente em cima do incentivo fiscal. É reduzir o incentivo fiscal por um período de tempo, no caso são 12 meses, e com um ponto que é muito importante também, foi definido uma reunião do governador Pedro Táxi com a bancada na Assembleia Legislativa, que deve ser destinado exclusivamente para a saúde. Então vai ter um capítulo lá, uma disposição específica que todo esse recurso arrecadado vai para a saúde, vai para manutenção dos nossos hospitais regionais, também para quitação aí de passivos com municípios, enfim, para a área de saúde pública, que foi nos últimos 3 anos, é bom deixar claro, houve uma redução dos repasses federais para a área de saúde, né? Nós temos um grande déficit em função exatamente de que, com a crise, Antero, e você entende muito bem disso, Mauro, a União virou as costas para os estados, foi viver a crise dela e deixou os estados aí numa situação muito complicada do ponto de vista de finanças, e a gente sabe que o financiamento da saúde, ele é tripartite, né? União, estados e municípios, e nós tivemos, só para você ter uma ideia, no ano passado, uma queda de 20% dos repasses federais para a saúde. Então, nada mais justo que nesse momento aquelas empresas que detêm os maiores incentivos fiscais de Mato Grosso, no momento de enorme crise, né, de dificuldade, porque passa o país, e agora a gente começa a enxergar um estímulo de recuperação econômica, mas nós temos que saldar aí os passivos, e nada mais justo que se faça isso em cima daqueles que mais foram beneficiados pelo Estado, que foram aqueles que tiveram os incentivos fiscais. Secretário, qual que era o valor estimado que o governo queria arrecadar para esse fundo? Qual o valor que vai ser arrecadado e quantas empresas estão participando desse fundo? Nós temos aí em torno de 180 a 200 milhões de reais estimados, né, Leis? Não dá para você cravar um valor, porque depende, obviamente, das operações. Isso incide sobre a parte que o Estado renunciaria.
Para citar um exemplo bem claro, vamos supor que a empresa faça durante o mês as operações dela em R$100, né? Ela deveria ser tributada em 17%, portanto ela recolheria R$17. Vamos supor que no final, com o incentivo fiscal, ela fique com R$7 que ela tem que recolher ao Estado. Então o Estado renunciou a R$10. Ela vai ter um recolhimento de 10% em cima de R$10. Ela vai recolher R$1 a mais. Então ela, ao invés de recolher 7, ela recolhe 8. Não sobre a parcela que ela ia recolher. Por que não aumenta a carga? Porque a carga dela prevista em lei são de 17%. O Estado, por conta de uma lei, de um ato concessivo, reduziu para 7%. Então, na verdade, essa diferença é que ela vai recolher. Portanto, vai depender muito. Nós temos estimativas, projeções que dão em torno aí, em 12 meses. É importante deixar claro, ele é emergencial, portanto, é só para esse ciclo mesmo. Nosso objetivo é que cheguemos aí a abril, maio do ano que vem, né? O fundo ele começa em junho e vai até junho do ano que vem, até 31 de maio de 2019 e se encerra definitivamente com o Estado aí já numa nova condição, com a saúde certamente em melhor condição, e aqueles que mais foram incentivados pelo Estado dando agora uma contrapartida aí efetiva para a recuperação da saúde. Mas a previsão inicial era só de ter 200 milhões? Não, a previsão inicial nossa era em torno de 500 milhões. Óbvio que o governador, diferentemente do que fizeram outros estados, nós tivemos estados, Mauro e Laís, que o Espírito Santo, ele fixou 10%, Antero, sobre todos os incentivos fiscais, né? Aqui no estado a gente teve esse cuidado de olhar para os setores, né? Verificar aqueles que já haviam contribuído, né? E aí a gente então entendeu que deveria fazer uma segmentação. E ficamos com esses setores que foram mais incentivados, que, por exemplo, como esses que eu citei aí, isso vai estar hoje no texto que será encaminhado para a Assembleia Legislativa, isso vai se tornar muito claro. E nós fizemos aí durante 2 meses, porque demorou tanto, porque nós sentamos com os setores, explicamos o racional da proposta, muitos tiveram oportunidade para demonstrar as suas contrapropostas, entendendo as dificuldades de cada setor, e aí nós conseguimos chegar a essa proposta final, que eu tenho certeza que vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, e contamos aí com a sensibilidade dos deputados. E quando que você pensa que isso precisa estar aprovado na Assembleia? Antero, nosso objetivo nós colocamos, obviamente, tem que ter um início de vigência, né? O início de vigência está previsto para o mês de junho, portanto nós teríamos uma tramitação aí desse final de mês de abril, né? Dos 10 dias ainda que temos de abril, uma semana em abril, e mais aí os 30 dias de maio. Mas é óbvio que quem controla a agenda parlamentar é o presidente da Assembleia Legislativa e os senhores deputados, mas a nossa proposta lá é para que ele inicie a vigência em junho, e aí a partir de junho a gente já possa contar com esses recursos que serão fundamentais aí para o reequilíbrio das finanças do Estado, sobretudo na área da saúde pública. Faltou só um detalhe da pergunta da Laís: quantas empresas? Nós temos aí estimadas em torno de umas 40 a 50 empresas. Não serão muitas. E até hoje à tarde os setores todos serão divulgados aí, né? Mas não serão um grande número de empresas, não. De fato são aquelas empresas que recebem os maiores incentivos fiscais, né? Nesse momento o Estado não pode, e esse é o racional, vamos dizer assim, da proposta do convênio Confas lá de 2016, é que o Estado reconhece que o Estado num dado momento não pode fazer toda a renúncia que se faz, sobretudo no momento de crise. Então reduz-se a renúncia para que nós tenhamos condição aí de sanear as finanças, no caso sanear aí as finanças na saúde pública e depois ter um novo ciclo econômico aí de virtuoso. Só um detalhezinho, Mauro. O ex-procurador-geral Rogério Galo garante que isso é legal. Não está ferindo. Você pode colocar isso, você pode colocar condicionantes. Porque você está interrompendo um benefício. Parcialmente, não interrompendo, você está reduzindo por um período, e uma renúncia é uma redução pequena. Antero, o Estado que concede, ele pode colocar condicionante de fruição, né? No caso, essa é uma condicionante para a empresa usufruir do benefício fiscal. Então, o Código Tributário Nacional, ele prevê que as isenções, elas podem ser onerosas, né? Os benefícios fiscais podem ser onerosos mediante condições. No caso, o Estado, por lei, está pondo aí essa condicionante do recolhimento do fundo. Então, é uma condicionante para a fruição. Esse assunto foi enfrentado no Rio de Janeiro, judicialmente, e no Espírito Santo.
E aqui no nosso estado vizinho também, em Mato Grosso do Sul, e o judiciário garantiu a constitucionalidade exatamente por esses fundamentos. Bom, eu gostaria de saber o seguinte, secretário, esses 180 milhões que se espera arrecadar ao longo desse ano de vigência... dos 12 meses. Dos né? 12 meses, de vigência dessa lei, eles cairão aonde? Na tal da conta única? Por que da pergunta? Nós temos aí uma CPI discutindo desvio de finalidade de Fundeb, desvio de finalidade de FETAB, existe toda uma polêmica acerca do dinheiro que cai na conta única, ou no caixa único, ou na fonte, não sei qual que é a denominação, né? Mas vai tudo pro mesmo buraco. E daí é feita a gestão dos recursos, não é certo? Toda vez que o dinheiro cai nesse fundo, não se sabe exatamente, o dinheiro tem toda a mesma cor, não se sabe exatamente para onde que vai o quê. Qual é a garantia que a saúde vai receber esses 180 milhões ao longo desses 12 meses? Mauro, ele vai cair na conta única ou vai cair na conta da saúde? Ele vai cair numa conta específica, vinculada aos gastos da saúde. Vai ter uma conta específica, ele não vem para a conta única, ele vai para uma conta específica, e essa conta específica só pode pagar despesas relacionadas à saúde pública. E quem paga é o secretário de saúde ou é o secretário de fazenda? Fica sobre gestão da Secretaria de Fazenda, mas o repasse é imediato para a Secretaria de Saúde. É mais ou menos como hoje se faz com o FETAB adicional. O FETAB adicional, ele é arrecadado, vai para uma conta, e essa conta já é vinculada lá às despesas de infraestrutura. Então, isso é a garantia total e transparência de que todo esse recurso, e isso é importante, nós deixamos claro, está escrito no texto, Antero, que não haverá possibilidade desses recursos serem utilizados para pagamento de folha, de repasse de duodécimos. Isso está explícito lá, é para pagamento de despesas na saúde e investimentos. Mas essas coisas de estar explícito no texto nem sempre garante, né? Por exemplo, está explícito no texto que não podia usar dinheiro do Fundeb, e foi usado. Está explícito no texto que não podia usar dinheiro do FETAB, foi usado. Embora tenha uma previsão legal de usar até 30%. Isso. No FETAB, Antero, é importante 30%. Você fazer esse registro. Isso, de fato há uma norma constitucional. Há previsão legal aqui do Estado de Mato Grosso. No Fundeb não havia previsão legal e foi usada, infelizmente. Então, assim, e também essa desconfiança da população, qual que é o motivo? Nós já tivemos, vamos sair daqui de Mato Grosso, vamos levar o debate para nível nacional. Nós já tivemos a aprovação da CPMF, que era exclusivamente para a saúde. E depois não foi exclusivamente para a saúde. Tanto é que acabou a CPMF, por quê? Porque não foi exclusivamente para a saúde. Esse foi o motivo pelo qual se acabou a CPMF no Brasil. Sim. Existem dois pontos. Na CPMF ela era para ser provisória e acabou se transformando depois, lembra do IPMF, acabou se transformando no imposto, depois foi declarado inconstitucional. Então, na verdade, são dois pontos que eu quero realçar aqui. Primeiro, de fato, isso aqui é transitório, né? Está escrito já na lei e nós não vamos fazer a renovação disso, porque a essência do fundo ele é ser transitório. Então, ele tem um ciclo de 12 meses. E também de que há uma vinculação específica. Ele não entra para nenhuma das finalidades da conta única. Ele só entra para o pagamento de despesas relacionadas à saúde e para investimentos na área de saúde. Então, essa garantia, Antero, é a luz do dia. É a luz do dia, e o seu amigo Luiz Soares, que ele é implacável na defesa do SUS, assim como eu também defendo aí a saúde pública de qualidade, somos aliados nisso, então tenho certeza que o Luiz Soares também, como o bom gestor na área de saúde, não vai permitir que as arrecadações não sejam vertidas, e o governador também. Então, deixar muito claro que esses recursos todos, está escrito na lei, e eu estarei lá quem fará o manejo desses recursos, podem ter absoluta certeza de que não vou flertar aí com qualquer tipo de ilegalidade, de não reverter esse dinheiro exclusivamente para a saúde, porque o foco todo vai estar exatamente nesse fundo. Alguém tem alguma dúvida que no primeiro mês? Aliás, justiça seja só fazer uma perguntinha para amarrar esse negócio. Seja feita a ele. Depois que o Rogério Galo assumiu, os recursos do Fundeb são repassados semanalmente, né?
Justiça já feita, não tem mais aquela história de esperar um mês, 15 dias, 20 dias. Na terça-feira, né? Que é repassado o recurso. É sempre no segundo dia útil da semana subsequente. Você apura a receita da semana anterior. Pra cá passou. E aí municípios eu queria fazer uma pergunta, né, com relação a esse fundo e toda essa discussão. 180 milhões por 12, algo médio em torno de 15 milhões, não é isso? 15 milhões por mês para a saúde resolve o problema ou é só mais uma... É uma pergunta importante, Mauro. Às vezes as pessoas não sabem quanto custa a saúde, né? A saúde hoje em Mato Grosso, ela custa mensalmente 55 milhões de reais. Se você for pegar todo o custeio da saúde, com os hospitais regionais, com as contratualizações, com os repasses que são feitos para municípios na saúde, na atenção básica. Então, assim, se você pegar 15 milhões de reais, é quase... Mas vai agregar aos 55... Quase um terço. Mas eu queria só saber o seguinte... É significativo. É importante. Mas eu queria saber o seguinte, só para ficar claro. Esses 15 milhões por mês são além dos 55 que já existem ou vai tirar 15 do que já existe e colocar os 15 no fundo? Nós estamos falando de custeio, né? Esses 55 milhões são custeio. Dentro destes 180 que arrecadaremos, obviamente tem alguma parte dele que serão investimentos. Por exemplo, se for necessário para a aquisição dos equipamentos do novo pronto-socorro, esse recurso é que dará apoio. Então está fora dos 55 milhões. É óbvio que aí o secretário de saúde ele vai ter toda ali a sua autonomia para manejar esses recursos nas áreas que forem essenciais. Mas é importante deixar claro, é uma garantia de que nós teremos. Mas são 15 milhões a mais. Podem ser 15 milhões a mais. Às vezes, num determinado mês, pode ser que você não utilize todo aquele recurso para investimentos e sim pode ser um pedaço do custeio. Mas ele vai saldar também dívidas do passado. Então, nós vamos garantir os 55. Quando estiver saldando dívida do passado, é mais 15 milhões. Né? Porque você está saldando o resto a pagar de exercícios anteriores, sobretudo de 2017. Então, respondendo a tua pergunta, objetivamente, irmão, é um aporte para a saúde de Mato Grosso. Secretário, a gente defendeu aqui, o Antero principalmente já defendeu aqui muito a questão dos 20% da habitação do H do FETAB, que é para habitação, ser utilizado para saúde. Por que não fazer isso? A gente faz uma conta rápida. O ano passado foi 1,3 bilhão que o FETAB arrecadou. Se a gente pegasse 20%, que é o destinado para habitação, e jogasse para a saúde, seriam 260 milhões a mais em um ano para a saúde. Por que não utilizar esse recurso já existente ao invés de criar um novo fundo? Como financiamento definitivo. Porque em 2016, levantei uma matéria que a gente fez lá no PNB Online, em 2016, do dinheiro destinado do FETAB, foi utilizado apenas, destinado à habitação, foi utilizado apenas 0,6% que o governo utilizou em 2016. Isso é um dado do Tribunal de Contas do Estado. Então, quer dizer, a gente tem ali um recurso de mais de 19% em aberto para que teoricamente estaria em aberto para ser utilizado em habitação. E nós sabemos hoje que a habitação é feita hoje pelo governo federal com algumas contrapartidas, é claro, do município e do estado. Por que não utilizar esse recurso da habitação para a saúde? Hoje o FETAB, ele contribui no estado há uma retenção de 30% em razão da DRE, né? Da desvinculação das receitas dos estados prevista na emenda constitucional número 93 de 2016. Então, assim, 30% já fica para o estado manejar o recurso do FETAB para utilizar nas mais diversas áreas. Então, assim, já é uma contribuição importante, sobretudo no momento aí que você teve dificuldades de repasses federais. Isso então já é uma suplementação. Acabar, né? Mas assim, Antero, eu vou defender essa desvinculação porque em momentos de dificuldade, conforme o país, e foi até uma proposta do governo federal, é uma emenda constitucional, a Constituição da República, e ele permitiu que a União assim o fizesse, os estados e também os municípios. Então assim, você desvincular recursos num dado momento, sobretudo no momento que você está passando por uma dificuldade financeira, para poder gastar em áreas que não tem cobertura e garantia de recursos, por exemplo, na área da saúde, é algo que resolve. Então, o que eu posso dizer hoje o FETAB, quando você desvincula 30% e o Estado já coloca, já faz aportes, obviamente, com esses recursos na saúde. Sabe qual que é o recurso, o problema dessa DRE? É porque assim, eu não sei até quando quando o governo Dani de Oliveira fez o FETAB, o que o Estado teve que enfrentar ações diretas de inconstitucionalidade e tal, e depois o setor produtivo retirou.
Eu defendi a constitucionalidade do FETAB, eu estava em Brasília à época como procurador, e foi defendi a constitucionalidade do FETAB, a manutenção, defendi o Estado de Mato Grosso, e nós vencemos essa ação, entendendo que o FETAB ele não é um imposto, ele não é um tributo, portanto ele não é o Estado criando uma contribuição que seria vetado. O FETAB é uma contribuição voluntária e entra naquilo que a gente estava conversando lá no início, Antero. A tese que foi vencedora nos tribunais superiores foi de que o FETAB é uma contribuição colocada pelo Estado, porém ela é voluntária para o produtor rural. Ele contribui para ele ter o benefício fiscal do diferimento, quer dizer, dele não recolher o ICMS nas suas operações e colocar para ser recolhido na etapa seguinte, no caso para quem recolher seriam as trades. Então aí ele recolhe o FETAB. Com isso, tirou-se a característica de contribuição prevista no Código Tributário, que de fato não é, e aí foi declarado constitucional o FETAB e abriu trincheira aí pro FETAB do Mato Grosso do Sul. Perdeu o dinheiro do FETAB em nome disso. Não há risco, isso já é definitivo, está consolidado e de fato o FETAB é um recurso muito importante para o Estado. Foi uma ideia brilhante, né, nos idos dos anos 2000 no governo do nosso saudoso aí Dante de Oliveira, que garantiu recursos por longo tempo para operações de infraestrutura, logística, habitação. Podemos falar das contas hoje? Podemos falar primeiro da reforma tributária. Da reforma tributária. Porque assim, que reforma tributária é essa que vai para a Assembleia? O que muda, né? Bom, primeiro ponto. Vai ter aumento de imposto? Não tem aumento de imposto. Essa é a diretriz número 1, né? Zero de aumento de imposto. O que nós temos nessa reforma tributária e quem atua, eu vou falar agora com os contadores e com os advogados tributaristas. A gente sabe o cipoal que é a nossa legislação tributária em Mato Grosso, e não é diferente em outros estados também. A legislação do ICMS, ela de fato é muito complexa. Você tem normas que são interpretadas pelo tribunal, que depois é interpretada pelo STJ, que depois é interpretada pelo Supremo. A nossa legislação é a legislação de 98 e ela sofreu inúmeras alterações ao longo desses 20 anos de existência. Então nós temos hoje aí uma lei de ICMS aqui no estado de Mato Grosso muito complexa, que faz remissões demais a outras normas. Enfim, o primeiro ponto então dela é a simplificação. Então nós simplificamos tudo num só texto, colocamos uma disposição mais limpa para que todos aqueles que leiam o texto, que leiam esta lei, né? Inclusive os próprios contribuintes, por que não um empresário não ir lá na lei para verificar se ele está sendo corretamente tributado? Por que você tem que ter uma parafernália às vezes, né? De assessoria para fazer a interpretação desses textos? Então é uma simplificação, Antero. Você que é advogado, você vai observar que o texto que está sendo colocado agora, ele divide por capítulos e coloca o ICMS de uma forma muito racional, né? Fica muito inteligível o texto que foi elaborado pela equipe da Secretaria de Fazenda, pelo secretário da Receita, o último aqui, a quem eu elogio a ele e a toda a sua equipe pela elaboração desse texto. Não é mais aquele texto da Fundação Getúlio Vargas, é um texto que eu vou aqui, tenho até brincado, foi melhorado pela nossa equipe técnica, pela valorosa equipe de servidores públicos, de fiscais de tributos estaduais. Então esse é o primeiro ponto, simplificação e racionalização. O segundo ponto é que nós também atualizamos o texto. Vocês podem imaginar, em 20 anos de jurisprudência do STJ, do Supremo, do nosso Tribunal de Justiça, esse texto ele sofreu modificações nas suas interpretações. Então nós estamos atualizando o texto também. Às vezes na lei mato-grossense tem uma disposição e o STJ tem uma interpretação completamente oposta ao que está escrito. Então nós estamos também atualizando o texto para dar segurança jurídica. E esse é um valor importante. O outro valor, segurança jurídica. Nós estamos buscando no limite, a gente sabe a dificuldade que é a legislação tributária, sobretudo do ICMS, para dar segurança jurídica também a todos os contribuintes e também para a Fazenda Pública. Não podemos ter, hoje como temos na Secretaria de Fazenda, 240 mil processos administrativos tributários de litígio do contribuinte com o Estado. É irracional. 240 mil processos para 70 fiscais julgarem. Então, de fato, nós perseguimos também nessa reforma tributária criar um sistema que seja mais
racional e que elimine o risco de litígio, de litígio administrativo. E um último eixo, que é um eixo também que era muito debatido, e eu também no meu ofício de procurador do Estado, fiquei 8 anos atuando na área tributária, eu me incomodava muito defender algo que, sinceramente, é indefensável. Defender multas de 200% do valor da operação. Você faz uma operação porque às vezes você não destacou uma nota fiscal ou tem algum vício, né, naquela operação, você é multado por 2 vezes o valor daquele produto, daquela transação. Quer dizer, era confiscatório, né? Nós defendíamos uma tese no Supremo que não foi vencedora, que é a tese de que só é confisco se for tributo, né? Se for multa, no caso, não seria confiscatório. Mas o Supremo entendeu, falando, é confiscatório sim, porque é desproporcional. Você não pode, por um produto que custa R$1.000, cobrar uma multa de R$2.000, né? Então, nós também, no capítulo de penalidades, nós tivemos um cuidado de revisar todas estas penalidades. E a penalidade mais alta que vai ter agora é de 60% do valor do imposto, né? Que é um percentual do valor da operação, e aí são as infrações mais graves, é de 60% do valor do imposto. Portanto, isso vai beneficiar, inúmeros contribuintes, inúmeras empresas, e vai diminuir a litigiosidade. Muitas vezes o contribuinte, ele quer recolher, mas ele recebe um auto de infração que é impagável. Uma empresa que, por exemplo, faz uma operação de 1 milhão e é multada em 2 milhões, como que vai pagar isso? Quer dizer, você tem que, mesmo que você vender todos aqueles produtos, você não consegue pagar a multa. Então, assim, isso desestimulava que as empresas se autorregularizassem. Então, fazendo essa revisão, eu tenho certeza que... Mas isso atinge casos pretéritos? Não. Boa pergunta, Mauro. Atinge... porque quando a lei é retroatividade benigna, né, Antero? Aqui recapitulando um pouco das nossos bancos de retroagem escola. Em favor do retroagem em favor, no caso dos contribuintes, tantos aqueles processos que estão em andamento. Ou seja, pode aumentar a receita, né? Pode, uma estratégia. Procurar para pagar, né? Pode procurar para pagar. É isso que eu tenho dito. Vai ser benéfico pagar agora, né? Vai ser benéfico pagar. E é importante, atinge os processos que estão na Cefaz, os processos que estão na PGE e mesmo aqueles processos que já estão ajuizados. Exatamente. Exatamente. Então, assim, mesmo os judicializados, pode ser, a gente vai fazer a revisão e a empresa pode vir e recolher. Nesse caso, faz o acordo com o juiz. Isso, aí faz acordo pela PGE, né? A PGE faz o cálculo homologa, leva pro juiz, e leva pro juiz, o juiz ele homologa e extingue a ação. Então, esse é um capítulo muito benéfico, é uma correção, é uma coragem, porque esse é um tema, é um tabu, né? Mexer nisso, dá a impressão que você está fazendo um reconhecimento que prejudica o Estado e favorece o contribuinte. Houve aí coragem pelo governador Pedro Táxi de fazer esse encaminhamento, fazer essa propositura e fazer aquilo que é correto. É fazer aquilo que a Constituição Federal estabelece, que é proibido, é vedado confiscar, né? É o princípio do não confisco. E aí nós estamos também introduzindo aí essa novidade. Eu tenho certeza que muitos contribuintes vão se ajustar, que eu vi isso, Antero. Eu vi, fazendo essas agora reuniões para o Fundo de Estabilização, muitos empresários falaram, Galo, eu gostaria de pagar, mas o valor que você está propondo, né? O valor que o fisco propõe para ser pago é impagável. E não é nenhum problema da fiscalização, porque é um problema da lei. A lei estabelece lá que, dado que foi praticada uma infração, a penalidade está posta na lei. Aí o fiscal ele fica sem margem, é um ato vinculado dele à legalidade. Ele é obrigado a lançar. E aí a gente fica lá com esses créditos, né? Só em dívida ativa nós temos 33 bilhões de reais para receber. Que não são reais. Que não são reais, né? Que se forem judicializados e são impagáveis. Você tem algumas coisas, assim, sobretudo de penalidades, de obrigações acessórias, que são valores absurdos. Então, assim, esse é o último ponto, né? A racionalização, né? Criando aí uma lei que seja aderente à realidade, né? A vida das pessoas e as condições que as pessoas têm condição de pagar. Sobre a ótica da economia de recursos, de custeio e tal, esse esforço de austeridade aí, fiscal, vai ter essa terceira, segunda, ou sei, fase de reforma administrativa, de enxugamento, fusão de secretaria, redução, ou não vai ter esse assunto? É um assunto que... Dá mais tempo, né, amor? Não, tempo dá, né? Porque muita coisa você faz por decreto.
Nós vamos encaminhar um projeto de lei, tá terminando o estudo lá, sobretudo para a administração indireta, mas também para a administração direta. Nós estamos estudando. Hoje o principal problema do Estado são as despesas obrigatórias, despesas com pessoal e previdência, né? Então, nessa área aí, nós estamos estudando na administração indireta um plano de demissão voluntária, e também e isso está sendo analisado, um PDV para também administração direta, né? Para aqueles servidores públicos que se interessarem poderem pedir demissão. Aí você poderia perguntar, mas Galo, como que você vai fazer isso se não tem dinheiro? Né? Porque aí o PDV pressupõe um dinheiro para uma indenização. O que se coloca e está em estudo ainda, estou só aqui adiantando uma ideia que eu acho que é importante, a pessoa, por exemplo, ao invés dela receber de uma só vez a sua indenização e romper o vínculo, ela vai continuar recebendo o seu salário já desvinculado da administração pública por mais, vamos supor, dependendo do tempo de serviço, por mais 2 anos, por mais 3 anos. Mas ela já está ali com o seu vínculo. Não precisa ir lá prestar. Aquele impacto na folha, já está impactada a folha. Então você vai continuar pagando o salário dela, parceladamente, né? Do modo como está feito. É como se você parcelasse a indenização a que ela teria direito à vista, você parcelasse exatamente pelo valor do salário dela, pelo prazo a que daria tempo de fazer a respectiva indenização. Então, a pessoa, olha, eu tenho lá 100 mil, ganho 5 mil reais por mês. Você teria que me pagar 100 mil de indenização. Você vai continuar com vínculo com o Estado por mais 20 meses e receber esses 5 mil reais. Pode ser, aí o estudo médio seria de 4, 5 anos. Nós teríamos ao longo do tempo, Antero, um enxugamento da folha. À medida em que a arrecadação melhorasse, isso pode estar previsto na lei, você tem condição de antecipar e pagar aquela pessoa. Então esse PDV teria seria também por lei, obviamente, tanto para a administração indireta, ele está em estudo da administração direta. Isso, obviamente, é importante deixar claro, é plano de demissão voluntária, né? É aqueles que quiserem eventualmente irem para a iniciativa privada, poderem aí fazer o desfazimento do seu vínculo. Secretário, eu estou tendo que encerrar, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quem que vai receber? Só a saúde? Os fornecedores do Estado não vão receber? Os fornecedores do Estado vão receber à medida em que nós aliviemos, né, a fonte senha, o Caixa Único do Estado, mandando esses recursos para a saúde, certamente sobrará para que nós façamos frente aí aos demais fornecedores do Estado. Mas nós entra na pergunta do Mauro Camargo, quer dizer que vai botar o dinheiro para a saúde e aí você vai deixar de mandar o dinheiro para a saúde. Não, né? Um pedaço não irá todo, né? Como eu falei pro Mauro aqui, pode ser que num dado mês, na saúde, você não tenha necessidade de gastar ou fazer tudo aquilo dos 15 milhões em investimento. Você investiu 5, o 10 vai para custeio. Aí não precisa a fonte sem mandar de novo recurso para custeio. É óbvio que aí o objetivo do fundo é a melhoria das condições da saúde pública. O secretário Luiz Soares menciona que com 55 milhões ele consegue fazer a saúde pública melhorar e ter uma boa condição conforme já está tendo. Se você for andar aí pelos regionais, a condição dos nossos hospitais regionais tem melhorado. Melhora à medida que tem regularidade, né, secretário? Melhora a regularidade. Então, assim, tendo regularidade, tendo boas organizações sociais, como entrou uma agora em Rondonópolis e Sinop, melhorou muito o atendimento nessas duas localidades. Basta ir lá e perceber que, de fato, o nível de satisfação ainda não é o ideal, mas já melhorou. E, Antero, respondendo, nós estamos fazendo com esses recursos, nós estamos fazendo um plano de pagamento, como eu mencionei, nós organizamos os repasses para os municípios, organizamos repasses para o Fundeb, organizamos o pagamento dos duodécimos aos poderes. Até aqui eu estou falando só de obrigações constitucionais. Pagamos a dívida do Estado com o BNDES, com a Caixa e com o Banco do Brasil, e estamos honrando a folha do Poder Executivo até o dia 10, conforme determina a Constituição Estadual. Os nossos fornecedores, a partir de agora, nós estamos, e isso eu tenho feito reuniões com muitos dos nossos fornecedores, estabelecendo aí planos de pagamento. Fizemos isso na CJUDH, com, por exemplo, alimentação de presidiários, fizemos isso com tornozeleiras eletrônicas, com viaturas, com combustíveis. Estamos fazendo um plano de pagamento do resto a pagar. Nós estamos garantindo que essas empresas recebam o valor da parcela do mês, mais uma parcela dos restos a pagar do passado, dentro das forças do Tesouro Estadual. Uma coisa que nós temos trabalhado muito, e é uma diretriz do governador Pedro Táxi,
credibilidade, confiança, né? Fazer com que o fornecedor tenha confiança de que, pelo menos pelo serviço prestado no mês, ele receberá. E também, à medida em que o Estado for melhorando a sua arrecadação, e está melhorando, nós vamos resgatando aí os restos a pagar. O duodécimo atrasado de 500 milhões tem previsão? Oi? O duodécimo atrasado de 500 milhões tem previsão? A previsão tá previsto na Constituição, na Emenda Constitucional 81 de 2016, paga com 20% do excesso de arrecadação apurada a cada 4 meses. Quer dizer, vai fechar agora em 30 de abril. Vai olhar o que estava estimado, verificar o que se realizou, tem uma diferença, 20% você incide e distribui entre os poderes. Isso em 2016. E mais 10% em relação a 2017. Então, 30% do excesso de arrecadação vai para honrar com esses valores atrasados do duodécimos. Então, assim, é importante deixar claro, em 2018 está absolutamente em dia. Inclusive, hoje eu faço, né? O Tesouro do Estado faz o repasse do custeio, faz o repasse do custeio para todos os poderes e órgãos autônomos. Está rigorosamente em dia. Em janeiro... Está em dia com a falta de um mês. Em janeiro, o custeio de janeiro, conforme nós pactuamos, foi o mês mais difícil que nós atravessamos. Nós sentamos com todos os poderes e ficaram 57 milhões para serem pagos ainda no curso de 2018. E logo eu começo a honrar com esse custeio de janeiro de 2018. O Reginaldo Santos pergunta aqui o seguinte: por favor, pergunta ao secretário Galo, e essa é a última para a gente encerrar, se o governo baixou novamente refis. Sim. Até o fim de maio. Que pergunta boa. Que isso é bom, porém o cidadão tem que sair do interior e ir para Cuiabá pagar, isso é um absurdo. Aí ele completa: cidadão que está devendo o Estado não consegue negociar débito refins no município onde reside e mora. O cidadão é obrigado a ir até Cuiabá para fazer a negociação. Quanta modernidade. E aí, ele está certo nisso aqui? Antero, eu ia deixar, foi publicado no sábado, né? O decreto regulamentando o refis. Nós temos um refis aí que dá desconto de 75% da multa, dos juros de mora. Ele é uma última janela até 31 de maio, né? Tá regulamentado. Então faça um convite aí para que todos aqueles que têm alguma pendência com o Estado, mesmo de multas, porque nós temos o regularismo, multas ambientais, multas de PROCON, do INDEA também está dentro trânsito. De trânsito. Havia uma divergência sobre isso, eu nem sei como é que ficou, Mauro, mas eu teria que consultar. IPVA paga, mas a multa de trânsito eu acho que não, que havia uma polêmica em torno de se podia ou não, porque era estabelecida em lei federal. Mas enfim, é um refis bem abrangente, tanto de multas quanto de impostos estaduais. Faço o convite então até 31 de maio para se dirigir. Sobre a questão da pergunta dele, ele tem negociar ou não, Cefaz, dívidas com a Cefaz, né, que ainda estejam na Cefaz, está online. Basta que o contador ou ele mesmo entre no site e faça a sua renegociação. Infelizmente, na Procuradoria do Estado, no ano passado eu já iniciei esse projeto, a Gabriela está concluindo agora. O IPVA ainda não é possível fazer pelo site. Aí ele manda um e-mail, a Procuradoria responde encaminhando o boleto para que ele faça o pagamento lá. Mas nós estimamos, a prioridade máxima para que isso também esteja online, para que todos os contribuintes façam das suas residências. Até o final, aí, meados de maio, quer dizer, mais um mês aí, a gente tenha isso aí já em produção, já disponível para os contribuintes. Mas basta ele mandar um e-mail. Tem no site da PGE, tem lá os canais que ele pode fazer. Ele manda um e-mail e tem uma equipe na Procuradoria para fazer essa resposta e encaminhar o boleto para ele efetuar o pagamento. Mas fica o convite aí a todos os contribuintes para aproveitar essa oportunidade do refis. E esperamos também a aprovação da reforma tributária, que terá também lá um benefício, que é a redução das multas e penalidades. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, Antero, Mauro, Laís, enfim, demoro, mas quando venho aí é uma satisfação revê-los, meus amigos. Prazer foi nosso.